Os ajustes foram dados, a técnica tudo ok. Vamos partir, segundo episódio. Mas antes, né, de eu dar boa noite a vocês que estão nos acompanhando aí através do Instagram do Lambreta Café, queria chamar minha companheira para vir para cá. Senta aqui, Duda. Isso aqui também faz parte, né, de um projeto pensado por nós. Então vem para cá, vamos prosear, vamos lambretar juntos, né? Vem embora para cá. Simbora! Chegou. Bora lambretar? Bora lambretar, simbora! Bora lambretar. O que mais tem são lambreteiros ali no Instagram, viu? É, com certeza. Rapaz, né? O episódio 1 com o Bruno aqui foi bacana, né? Foi sucesso. Acho que não valia melhor a gente ter começado com ele, né? Foi muito bacana a gente trazer ele para cá, para essa prosa, né? Entre irmãos, entre família, entre amigos, né? Entre admiradores, enfim, foi uma prosa bacana, né? E aí, hashtag 01 passou, hoje é o hashtag 02. Então, bora lambretar. Simbora! E hoje a gente tá com o Dominguinhos, né? É o cover. É o cover. Roberto Epifânio. Eu quero. Tá. Você falou aí como é? Geraldo Roberto Epifânio. Já vamos começar diferente, né, Duda? Manda bala. Eu quero saber, já que você falou aí que é Geraldo Roberto Epifânio, quem é Geraldo Roberto Epifânio? Geraldo Roberto Epifânio é um filho de Caruaru, nascido na rua Marechal Deodoro, número 200, na Rua Preta. Caracterizando, eu sou filho da Rua Preta, natural da nossa cidade amada Caruaru, né? Porque a Rua Preta é um diferencial, né? Você ser filho da Rua Preta é muito maravilhoso. Então é isso aí, casado. Muito bem casado. Muito bem casado, graças a Deus. Aliás, o aniversário de casamento foi no dia 28 de 5, ontem, no dia 28 de 5, graças a Deus. 2 filhas, Tereza, Raquel e Flaviana, né? E o meu neto João Miguel e minha esposa Cosma Maria do Nascimento Epifânio. E minha vida todinha, graças a Deus, não foi preciso nunca sair aqui da minha cidade. E fiquei o pé aqui mesmo, filho daqui. Então para mim é uma honra muito grande amar quanto eu amo Caruaru. Geraldo Maloqueiro. Eita, Geraldo Maloqueiro, maloqueiro da Rua do Sapo, da Vila Castanha, Geraldo do Morro Bom Jesus, né, que teve uma época que eu morei na Rua Fortaleza. Então é uma história muito bonita que eu tenho com Caruaru, né? Caruaru, além de eu ser o filho dela, me abraçou e não deixou esse filho amado sair de Caruaru. Tá vendo, Duda? Geraldo Maloqueiro. Menina. Menina, história bonita. Filho de Maria Alice e João Roberto Epifânio. Em memória. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Ou você quer fazer? Oxe, não, vai, meta bala aí, vai embora. Quem é ou como é Geraldo do Porto? Eita, agora me tocou. O Geraldo do Porto, eu sempre digo que foi uma coisa há 30 anos atrás, né? Eu comecei tentando levar, eu criei na minha mente levar a paz para dentro dos estádios de futebol, né? E a estrada foi longa, né? Nos 4 anos que eu estava já nesse procedimento, nesse processo, que era da minha mente mesmo, que eu via muita briga dentro dos estádios de futebol, e eu queria levar a paz. E numa dessas vezes, eu fui abordado por um senhor chamado Fernando Dias Lambreta, né? Um desportista de Caruaru, que presenciou um fato acontecendo dentro do estádio, que eu levava minha charanga, quero dizer minha zabumba, triângulo e sanfona. Só que eu passava a levar a bebida, né? Aí foi aí onde entrou o Fernando Dias Lambreta, para mim dar a dinâmica que eu precisava e não sabia, que eu estava me movimentando só, querendo de toda custo. Mas ele me chamou e disse: Geraldo, você quer levar a paz para dentro dos estádios, mas do jeito que você está fazendo, está levando bebida, eu já vi a polícia abordar pessoas que estão ao seu redor. E isso aí vai ficar negativo.
E você falou para mim que a imprensa não estava dando tanta conotação. E acontecendo isso é que ela não vai dar conotação a você. Veja bem a mente de Fernando Lambreta, né? Veja bem a mente dele. Aí eu peguei, parei. Aí uma semana depois eu levei. Ele disse: leve pipoca e confeito. Leve pipoca e confeito. Você quer levar para distribua. Eu disse: mas Lambreta, em vez de ser cachaça, era doce. ele dizia: você não vai dar certo fazendo isso. Aí levei a primeira semana, notei, eu fiquei aí, poxa, eu fui lá, procurei ele. Faltou a cachaça. Eu disse: Lambreta, eu não vi tanta movimentação não. Os bebinhos não me acompanhou não. Olha, os bebês estão bravos comigo, tão violentos, dizendo que eu sou covarde. Agora, ou eu levo a cachaça, ou eles dizem que nem toca mais, e vai ficar com as abumas sozinha para lá e para cá. O sanfoneiro disse que não ia mais. Ele disse: não, faça o que eu estou dizendo. Aí na segunda semana, aí começou as entrevistas chegando, as rádios me chamando para dar entrevista, chegando pessoas do Recife ligando para mim, que ideia era aquela. E então foi uma coisa dinâmica que aconteceu na minha vida. Então foi esse conselho que Lambreta me deu, e graças a Deus deu certo. Daí para frente, aí veio Raízes do Mito, um livro que eu fui escrever. Depois veio de Fazenda Capital. Ele já não estava mais em memória, mas por isso a minha gratidão jamais vai ser esquecida, que eu sei que tudo foi depois daquele dia que ele mandou tomar aquele processo de consciência de não levar a bebida alcoólica para dentro do campo. E é interessante, né, Geraldo, que no campo, né, eu particularmente, eu acompanhei um pouco, né, a trajetória, vamos dizer assim, do Geraldo do Porto, porque eu só conheci o Geraldo do Porto, mesmo sendo a mesma pessoa, mas de formas diferentes, né? Eu não conheci o Geraldo Goberto, conheci o Geraldo do Porto. E aí era interessante, porque eu ficava tucaiando o Geraldo do Porto com as pipoquinhas e com os doces, para poder eu ir lá e pegar, ficava gritando, que ele jogava, era uma bagunça na arquibancada, né? E eu acompanhava isso de perto, né? Só que naquele tempo também era muito tradicional, né, nos estádios, principalmente falando ali da Rua Preta, no Antônio Inácio Alveira Cruz, de se ter também um ingresso incentivado ou com arrochedo ou com vinho quentinho. Eu tinha esse início lá, e eu digo: rapaz, aí tu contando essa história, né, o qual o pai chegou para tu e fez essa orientação, né, de que, ó Geraldo, da forma que tu estás conduzindo, tu não vai conseguir alcançar aquele que tu Ser o busca. torcedor da paz. Ser o torcedor da paz, que era o seu objetivo, né? E aí a visão dele, né, nesse sentido, trouxe hoje essa relevância que é na marca e no nome Geraldo do Porto, né? Porque quem não conhecer Geraldo do Porto não é de Caruaru, não é de Pernambuco, não é do Brasil. Meu amigo, para você ver a relevância que teve tão grande nos anos depois, tem horas que eu fico triste, né? E onde ele está escutando isso que eu estou falando, com certeza. Mas a relevância foi grande demais. Você imagina, depois dessa pauta que ele passou para mim, para não levar bebida alcoólica para dentro do campo, aí entra na área o juiz Dr. Mário Piraja, Que ele tem a ver juizado do torcedor, e me condecora como torcedor da paz, e manda eu ir até o batalhão levar uma carta para que me evitassem fazer aquela vistoria em mim, para não trazer constrangimento, já que a polícia tinha outros Tu mandava na polícia. não é mandava na polícia. Epa, que é Geraldo do Porto. Era na amizade aí, né? Para você ter uma ideia quanto foi importante e a gratidão que eu tenho por Lambreta, certo? E sempre eu fui fiel a ele. Eu acho que isso também Deus botou na cabeça dele para fazer isso comigo. Coisa boa, né, Foi. Duda? E E Aí, tu, Duda? Não, a minha pergunta são duas, mas a outra acho que vou deixar para a primeira conversa. Mas é tipo assim, de fato, como é que começa tua paixão pelo futebol, né? Por essa bola. Isso aí, muito bem, Duda. Foi relevante essa pergunta que você fez, porque muita gente, nesses 30 anos, pensou só no que eu apareci agora no Clube Atlético do Porto. Não, eu tenho uma história. Eu, como morava na Rua Preta, só vivia no Vera Cruz, né? Tem gente até que me indaga perguntando por que eu não gosto do outro time da cidade.
negativo. Eu gosto do outro time da cidade. Até vi você foto. É uma maneira tão grande que teve um momento que eu estava numa situação difícil e veja como é que as coisas acontecem. Eu fui fazer um trabalho na casa do o cidadão revoltado com o clube, né? Porque ele não dava as conquistas que ele queria, e ele tinha um acervo de foto. Eu fiquei com quase umas 4.000 fotos, a 5.000 fotos do Central, né? Na época. E nessa época, aí eu peguei as fotos e guardei. Ele ia jogar, eu guardei. Teve até um jogo que jogou Central e Flamengo, até a fita eu fiquei de posse. Cheguei a vender também. Cheguei a vender. Aí eu sou empreendedor. Eu estava precisando. Sabia, e o meu presidente, José Paulo Filho, nunca me pagou sobre isso. Por que você faz? Eu ia para a arquibancada com a camisa do Clube Atlético do Porto, boné do Porto, tudo. Do Porto. E os torcedores tudo na arquibancada me comprando as fotos. Agora, isso que eu estou falando para você, eu vou escrever um livro, certo? Contos do Geraldo. Não, é relatos, histórias e relatos de um torcedor símbolo, certo? Histórias e relatos de um torcedor símbolo. Aí então vai ser esse meu livro. Esse meu livro ele vai contar toda a dinâmica de tudo que eu passei. Inclusive, Fernando Dias Lambreta vai estar no meu livro. Né? Ele vai estar no meu livro. Porque essa relevância para cá para me deixar. Vai ficar aí, essa relevância veio depois dele. Mas, Geraldo, mas foi tudo. Não, veio depois dele, porque se não fosse a orientação a visão dele lá. Eu estava banido, e feito o Lambreta disse, você vai terminar sendo preso. Esse caminho que está procurando. E acabou ao contrário, senão amigo dos polícia. Os extremos. Desse jeito. É o coronel geral. É porque tem pessoas que não têm gratidão. Quando ele avança, ele não tem gratidão. Eu não venho trazendo. Eu venho trazendo. É quando eu estou contando a história do Lambreta. É onde eu estou indo. E a gente vê aqui, né, para os amigos e clientes, admiradores do Lambreta, né, tem aqui já também falando aqui, ó, contos de um Geraldo. O Daniel falando aqui. Ô Daniel, o livro vai ser Histórias e Relatos de um Torcedor Símbolo. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Já vai para a fase 4. Você vê que já está com, como é que se diz, convidado, viu, para o lançamento do livro. Ele prometeu, vocês viram aí que ele se comprometeu a deixar aqui uma cópia. Foi, tá gravado. Chega para cá, Daniel. A cópia vai ficar aqui, porque vai estar lá dentro do lugar certo. Pois é. Na casa do Lambreta. Coisa linda. Não é? Duda. E a próxima pergunta era desse chapéu. Momento de curiosidade agora. Vê. Não é atitude, casou bem. É compatível. Não foi compatível. Eu acho que. Não, eu me sinto bem. Veja bem. Eu me sinto bem. Veja, eu me sinto. Calma, pode. Mas do jeito. Ele nervoso agora. Ele nervoso agora. E é ao vivo, viu, Geraldo? É pressão, gente. Se tiver acompanhando, vai ter Gente, é pressão. Surgiu um meme de Geraldo. É pressão. Duda ataca de um lado e eu fico olhando de onde é que vai vir. Ei, um é defesa, outro é ataque. Pronto, aí foi isso aí. E sobre o Jabel que você falou aqui, foi o seguinte. Eu fui para um evento, o primeiro evento que João Gomes teve aqui em Caruaru, eu dei um presente a ele. Eu dei um presente assim, logo cedo ligaram para mim. João Gomes quer um chapéu de vaqueiro. Aí eu fui atrás de chapéu de vaqueiro. Né? Quando eu cheguei no cidadão lá, ele vende chapéu, até fora de Caruaru. Quando eu cheguei, eu disse, meu amigo, eu quero um chapéu de vaqueiro. Aí eu peguei um de estrelinha lá, eu vou levar esse de estrelinha. Tem chapéu. Não tem chapéu que tem essa estrelinha. Tem um negocinho, tem um sininho. Aí o velho disse, olha, o cidadão lá, o idoso, né? Disse, olha, o seguinte é esse. Esse chapéu é para quem chapéu? Eu vou levar para o cantor. Ele está no hotel perto da rodoviária. A cidade era pertinho. Ele disse, mas pediu o que ao senhor? De vaqueiro. Ele disse, não leva esse não. Esse chapéu não condiz não com vaqueiro. Vaqueiro não gostava desse chapéu não. Quem gostava desse chapéu era Luiz Gonzaga e Lampião. Aí é meio assim. Ele disse, é meio assim. Aí não fica certo para vaqueiro não. Vaqueiro é aquele negócio rústico. É o chapéu rústico. Feito de Dudinha.
Aí eu peguei e levei o chapéu. Quando eu cheguei para entregar lá no hotel, aí eu fui entregar a João Gomes, aí João Gomes disse, aí a produção dele disse, não era esse chapéu não. Oxi, que gente já era quase a noite. Aí eu disse, João Gomes, vou falar a verdade. O vaqueiro disse, o vaqueiro não, o homem que fez o chapéu. Eu peguei o chapéu lá, bem bonito, cheio de estrelas, cheio de coisa. Ele disse que não podia com um homem não. Aí eu disse, e Lampião? Ele disse, também não era homem. Aí eu veio. Hashtag. Agora imagina, vivem. Eu saía dessa porta hoje. Mas isso foi o velho brincando, né? Porque o velho achava, na verdade, ele queria dizer o quê? Que o chapéuzinho é cheio de coisinha, né? Cheio de coisa, não. Aí eu peguei o chapéu do vaqueiro. João Gomes fez o show com ele, né? Eu fiquei nos bastidores lá também. Aí no final ele me condecorou com esse chapéu aqui. Aí, de 2 chapéus a cabeça de João Gomes. Aí me dá, mas não sai da cabeça não. Dá pra perceber. Eu vi um comercial agora recente e eu espero que vocês aí que estejam nos acompanhando. Tem um comercial. Já tá em global, Tem um comercial que tá rolando aí na Rede Globo. O meu amigo Adílio, certo? Adílio Luiz Gonzaga, graças a Deus tive a honra de fazer com ele essa passagem, né? Essa passagem com ele. Então eu fiquei muito feliz. Está passando aí, passa 5 vezes por dia, vê que ele não me quer. E 45 dias. Rapaz, então ainda bem que ele é no hashtag 02. Já pensou esse homem depois de estar aí solto, virado na mídia? Aí não tinha essa Eu não tinha, não. aí não tinha agenda não. Ele lá em São Paulo. Aí eu queria dar uma notícia a vocês também, que o comercial, esse não foi o meu primeiro comercial, esse é o segundo. Teve um comercial que eu fiz em 92, ele foi realizado no Forrozão, foi o da Brahma, número 1. Eu nem foi em 92, eu fiz esse comercial. Eu sou do Caldeirão do Rio, pra cá, geral. Eu fiz esse comercial. Então eu fiz esse comercial. Agora para você ter uma ideia, né? Esse comercial já rodou o Brasil, foi. Aí, quando eu fiz veja o que é que Deus faz comigo. Aí eu fiz o comercial, eu não tinha casa, trabalhava na TV Tropical, não tinha residência. Isso aí foi o cara lá do comercial, o Forrozão era em frente. Ah, eu entendo. Sei agora. Era em frente. Aí esse cara foi lá dar uma entrevista, aí ficou conversando comigo na recepção, certo? Eu era porteiro. Aí ficou conversando comigo e dizendo, eu disse, vai ter um comercial aí? Ele disse, vai. Aí o cara todo de gravata, eu digo, olha, enxerido. Como é que eu faço para entrar? Ele disse, estou aqui, sua senha. Aí me deu a senha. Aí eu disse, para participar, ele disse, aí só lá. Mas eu vou dar uma força. Vê, coisa de Deus. Rapaz, a minha passagem não deu 4 segundos. Eu só fiz assim com a cerveja. E o forró era assim. E a música era assim. O forró tá animado, tem gente para todo lado. Pediu cerveja, pediu Brahma Chopp. Aí chegava Brahma Chopp. É os 4 segundos de fama. Sim, o interessante que Duda está indo agora, ela vai ver agora a seriedade da coisa. Quando passou, aí ele disse, olha, aí, se sua imagem for pro ar, seja um segundo, 2 segundos, a sua imagem apareceu na tela, e esse comercial ele é nacional, poderia se estender por mais um ano, para a economia da empresa. Aí eu digo, eu faço o quê? Ele disse, não assine. Poxa, não assine. Vão vir aí para você assinar, não assine. Autorização de imagem, né? É sabido, viu? Meu amigo, eu não. Cara, eu nem sabia, eu tava doido. Eu aparecia de graça. Eu queria aparecer na mídia. Ele é sabido. Não, o cara lá foi uma coisa divina. Só sei que com ele comprei o terreno da casa que eu moro hoje. Ué. Em 92. De 92 pra cá. Em 92 eu comprei o terreno. E a sobra aí eu fiz a sapata da casa. Tá vivendo o touro. Foi dinheiro, viu? Foi. Ô, 4 segundos! Chegou pra mim esses 4 segundos.
Quando terminar aqui, aí. Mas pode ser outra coisa. Aí nos bastidores eu vou mostrar a vocês, porque tudo que eu faço eu gosto de Tem mostrar. tem guardado. Voltando ao meu livro, esse meu livro. Esse livro que o senhor está escrevendo agora é o terceiro já? Não, eu fiz umas revistas, para o Revista. Clube Atlético do Porto, contando só a história, que eu estava querendo. Vai fazer um livro agora, sim, um livro É o meu livro, a minha história. Está escrevendo. É a minha história. Já está e o menino vai passar até o orçamento para mim. Então, isso aí vai ter toda história, toda história. Essa história que eu falei de Lambreta, ele tá Lambreta dentro do campo, eu com uma bandinha e ele lá escorado. 2 semanas depois foi que ele fez esse relato para mim. Dá para entender como vai ser esse livro? Massa. Não é eu contar a história de Lambreta, dizer, conversar e nada. Ele tá lá, vai dar a foto ele dentro do estádio, com um pé na parede. Massa. Massa. E quase todos os meus relatos vai ter as minhas imagens. Tem um relato que teve em Campina Grande, o Porto foi jogar lá, né? A gente saiu daqui, foi jogar lá, aí o Porto fez 1-0, fez 2-0, primeiro o time de lá fez outro gol, aí a torcida, mais de 15 mil pessoas, já estava revoltada com a minha zabumba. Nessa A época, zabumba dele era famosa. aí eu peguei, Não é, né? aí eu peguei e saí lá e eu comecei, né? E a gente viajava com um capitão, que hoje era coronel, Donizete, aqui de Caruaru. Sempre ele ia, porque quase todo ônibus levava uma pessoa para não atrapalhar a viagem. Uma guarnição lá na pista, para, aí vai atrapalhar. Aí como vai uma pessoa, um militar dentro do ônibus, uma pessoa vai lá, aí toma a frente, vai. Então era isso que o capitão Donizete fazia e não dava segurança. Só que nesse dia, quando chegou lá, nesse capaz, começou lá o jogo, aí vai. Começaram na arquibancada, rasgar a zabumba do negão. 15 mil pessoas. Gritando. Aí eu só ouvi aquilo, né? Aí eu digo, oxê, é comigo. O sanfoneiro partiu. O sanfoneiro disse, é com tu, tô saindo. Aí saiu, eu digo, não vou sair não. Aí o sanfoneiro saiu, o triangueiro partiu também. Só que eu não podia partir, que tinha uma faixa que eu tinha investido mais de R$800 dinheiro na época. Aí eu digo, não, eu não vou sair não, eu vou sair. Aí eu peguei e liguei para o capitão Donizete, que era capitão na época, eu disse, capitão, olha, estão andando sentado aí na arquibancada. Aí como é andar sentado? Assim, ó. Assim, ó. Se afastando. Só que eu tinha a minha metragem e eu notei eles encostando e o refrão, eu digo, vão rasgar minhas abandas. Aí tinha uns soldados lá, eu disse, olha, vem, me ajuda aqui. Ele disse, o quê? Se fazendo de morro. Os soldados já estavam invocados, porque estavam perdendo. Foi muito bom. Aí nisso o capitão veio, aí quando o capitão chegou, aí disse, vamos resolver essas coisas. O capitão vem aqui, ó, estão andando aqui. Quando chegou, disse, olha, o capitão foi falar com um sargento lá. Aí disse, olha, gente, o que é isso aí? Vamos ver, olha. Ele disse, olha, você é capitão lá, aqui não. Vê pra aí. Aí eu disse, tô perdido. Aí o capitão ligou ali com os que estavam lá, plantando lá, os soldados na arquibancada desse jeito. Oxente, é o da casa, viu? O queridinho do É o Real. queridinho. Ei, gente, não, pausa agora. Pra esse close aqui. Do melhor de todos. Esse é o queridinho. É o hashtag 01 esse. Esse é o 01. Esse Esse daí. 01, Zero bala, esse daí, oxi. Tem quem tire não. É só pra ver sem açúcar, viu? É, nas instruções. Explica ele, Duda. Mas, E para os nossos É telespectadores. assim, de ó, verdade, tem o né? pauzinho do café que vai Tem passar todos- pelo pano, né? Tem toda vai uma passar. cerimônia. Olha, parece um troféu. Eu pensei que ia ser condecorado. Esse é o troféu da casa. Esse É o daqui. da casa, né? É, um charretado que só. Isso acontece aí nas mesas? É. Não é feito na Esse é hora. o café na preta. Eu pensei que foi só para amagraciar. Não. Se for assim, os clientes tudinho, quando vem, vai ser agraciado. Vai ser agraciado. São agraciados, quando vem. Hoje pediu 01. Esse é o da casa, é o café lambreta, viu? Mas eu experimentei já o café hoje aqui já. A Vessa, rapaz, quer parabenizar, viu? Nosso amigo, Eu Clodoaldo. sabia que a Rochedo fazia cajuína, mas cerveja é boa não.
E você tem propriedade para falar, né, Geraldo? Você gosta. Eu gosto. Eu adoro a Cajuína Rochedo. E ainda mais quando soube que era lá de São Francisco. Eu adoro, mas tu viste naquele dia que eu vim aqui, quando eu tomei, tu disseste de onde é? Aí eu digo, gente, veio da Alemanha. É irmã da Esparta. Olha, Geraldo, é toda uma cerimônia, viu? Mas, rapaz, Um que maravilha. processo. E ainda o processo não é esse, é para finalizar Minha isso. esposa foi pra academia, perdeu. Enquanto ela vai pra academia, ele vem pra cá ali. Se cola na veste. Que bonzinho. Eita, danado. O pessoal aqui acompanhando. Tudo aqui no geral, rapaz. Ô, que maravilha. Bacana, André viu? Silva. Pronto, eu vou andar agora com um assunto que eu tava. A história Aí resumindo, deu tudo certo. Aí eu fui Saiu pra o dentro- Casabumba, Eu fui pra dentro convida. com vida, foi. E eles deixaram E o eu mão. agradeço. Mas os soldados jogaram a faixa dentro do esgoto lá. O esgoto do campo. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Acho que ele é pra trazer assim, né? Obrigado, Ele vai se É assim. prepararzinho, né? É assim. Deus. Agora eu quero saber os procedimentos aqui como é, amiga. Ó, explica a ele. Só tirar o copo americano e colocar essa aqui embaixo. Veja, quando parar de pingar. É. Aí você espera que só um. Aí você acalma o seu troféu aí. É, rapaz, aqui tá coisa do primeiro mundo. Obrigado, viu, Vitória? Oxe, não achou tudo. Senhorita Vitória, coisa do primeiro mundo, viu? Bom demais. Pô, e Bruno Lambreta fez bem certinho quando pegou aqui a semana passada. Oi, aí você vai fazer também. Eu vou Calma. olhar o celular. Agora não faça igual o microfone, não. Não, o microfone foi a pressão, pô. A pressão. Não, Ei. eu tô com 62 anos. Eu não aguento mais pressão, não, pô. Tu falando, eu segurei aqui, meu. Agora, Então foi isso. Geraldo, aqui o café chegando. A gente vai chegar na parte mais especial. Porra, Né? A gente conheceu, né, da história do Geraldo Roberto. uma parte. E Ah, vai pá, estar eu no só livro. conheci, Vai estar no livro. eu só conheci o Geraldo do Porto. O Eu Geraldo só contei Roberto isso, eu só eu contei conheci um pouquinho. Soube mais, né, de Geraldo do Porto Mande. e as suas curiosidades. Agora eu quero saber, né, você já deu umas pinceladas aí, você já trouxe algumas Ô, amigo, parou de introduções. pingar, posso tirar? Veja, eu boto isso. Pronto. Não estou acostumado com essa modernidade. Agora, pronto. Eu vou tirar o meu também, para não deixar você só, viu? Rapaz, e não mela a mesa, viu? Não. E aí, né, você já deu algumas pinceladas aí de como ele participou da história do Geraldo do Porto. Mas eu quero saber. Ô, amiga, sem açúcar. É, É o puro mesmo, original. ele, Mas já tem é açúcar. ele já é um pouco adoçado. Desculpa, É. desculpa. Vá, É toma um o pouquinho. original. É esse motivo de eu ter diabetes, é o açúcar. É, ele já é um pouquinho adoçado, mas essa não vai ofender não. Mas viu? tá assim, vai. Então, vamos lá. Como é que Fernando Dias, o Lambreta, entrou na vida do Geraldo do Porto? É uma coisa muito importante, né? Isso aí é antes dessa história que a gente contou, muito antes. Eu via. É porque o Lambreta é o seguinte: você que é uma pessoa que não tem recursos, é aquela vida de trabalho, então é esse povo, era o povo de Lambreta, né? É um povo que é os menos favorecidos. E Lambreta é feito, eu acho que foi criado pela governadora, esse nome, os Invisíveis. Mas os Invisíveis já existia na meta de Lambreta, né? Mas a governadora, ela trouxe essa pauta com o nome dos Invisíveis. Mas Lambreta já tinha na mente dele essa visibilidade de olhar os invisíveis. Ele olhava sempre aquelas pessoas que não eram tão favorecidas. Então Geraldo, né, mesmo numa idade de jovem ainda, mas a gente passou a ver, e muitas pessoas, Morro Bom Jesus, a cidade começou vendo que Lambreta conquistou a cidade toda. Mas o principal fator dele era aquela visibilidade por ali, aquele povo que ele tanto se viu. E não tão só lá,
mas antes ali lá do Mutirão, que hoje é outro nome, ele chegou até a esses locais também. Mas ele sempre buscava pessoas menos favorecidas. Era o forte dele. Eu acho que esse nome que você usou, assim, que toca a gente, você pode Os falar por cima invisíveis. dos invisíveis. Ele isso. foi, que um tempo desse para cá, a doutora usou muito esse nome, né? É a meta dela, por isso ela só dá sucesso. E aí, né, Geraldo? Só dá sucesso, que tocou nos invisíveis. A gente vê toda essa relação, né, todo esse seu carinho por Painho, né, não só pela lealdade, pelo respeito o qual, né, ele trouxe a figura para você, Geraldo Porto, mas eu vejo isso também de uma outra forma, né? Eu acompanhei Geraldo por muito tempo, né? Painho levava a gente desde pequeno para os campos, né? E eu comecei a perceber um pouco da questão de Geraldo e eu via essa simpatia, essa reciprocidade entre Painho e Geraldo, né? Tanto é que nos estádios Painho só se distanciava de Geraldo quando estava fumando. Então assim, era uma coisa que eu via de muito carinho, muito afeto, né? E é interessante, né, Geraldo, que você em todos os seus momentos você transmite isso. É porque isso. vocês não acompanharam o carinho que ele tinha por mim. O tanto carinho. Eu tinha umas faixas que eu fazia o que dava na cabeça. Tinha coisa que eu não perguntava nada a ele. Que tinha coisa que eu ia perguntar, tá certo. Aí, porque ele tinha vez que chegava depois do campo. Aí eu pegava no alambrado e colocava uma faixa. Posso dizer? Eu botava a faixa. A patativa anda para trás, a patativa anda para trás e o Porto anda para frente. Aí eu botava a faixa lá. Aí eu chegava dentro do estádio. Geraldo, tira aquela faixa. Eu já disse aqui para não provocar. Eu disse, não estou provocando. Eu só estou dizendo que o meu time anda para frente. E a patativa anda para trás. Aí ele dizia, tire. Rapaz, eu gastava o dinheiro que era para o cabo fazer, que era naqueles panos. Era nos panos, né? Não, só era fazer a faixa. Aí essas coisinhas ele ia me corrigindo. Né? Teve uma vez que ele disse, olha, eu disse, ô Lamberto, olha, tem uns empresários aí da rua que quando eu vou andando na rua ele muda de calçada. Aí ele disse, é o pidão, é? Não, muda de calçada. Se mas não era o pidão, é pelo não, mudar de rapaz, calçada. muda de calçada de tanto que eu falava. Do Porto. Porque o Porto ele foi vice-campeão, 97, 98. Aí eu ficava na década, imagina, 97, 98. Aí eu botava nas paredes, botava em todo canto. Aí ele disse, olha, pare de falar, foi outra dica que ele me deu, disse, pare de falar no central, porque quando eu falava, eu notava que dava mídia para mim. E me queimava, e estava me queimando. Tu era torcedor do central ou não foi? Não, tu tá entendendo? Não, porque eu tinha uma provocação. Eu não chamava a patativa, eu chamava o passarinho. Aí esse negocinho ia irritando, né? Aí os torcedores também ficaram sem entender. Aí Fernandinho Lambreta disse, ó, muda. Desde quando tu for dar entrevista na rádio, tu sair de lá, tu vai ter arriscado aquele pé sozinho, de lá pegar. Aí eu comecei a passar até mesmo, quando ia dar entrevista, saía na meia rua. Porque eu saía sozinho. Tu tá entendendo? Era um jogo que ele gostava do rádio, ele escutava o rádio, ele escutava a resenha. E ele via minha voz, pô. Aí ele. Inconfundível, né, a voz? Aí ele chegou aí lá em casa, na garagem. Quem levava ele era Bruno. Bruno dirigindo. Era motorista, né? Bruno era quem levava. Bruno não entrava não. Bruno relatou alguns Bruno pontos ficava aqui. lá porque ele não parava. Não é que Bruno não entrava lá em casa. É que não dava tempo. Ele pra correr e partir, né? Olha, ele chegava lá com o Santinho. Ele chegava com o Santinho e fazia assim, ó. Dona Sim. Cosma. Aí. Diga, seu Lamberto, estou entrando. Aí entrava e botava, entrega a geral desse Santinho. Ia-se embora. Isso aí me deixava feliz. Confiança, meu amor. Confiança. Política pegando fogo. Ele fazia isso, não só era na minha casa, não. Véspera antes ele já levava, eu distribuo o tanto que você puder. Reconhecer a lealdade, né? Tu tá entendendo? Se fosse outro, eu. Lixo.
Senão ele confiava, ele dava aquela viagem. Era uma viagem de certeza, que sabia que eu ia fazer aquilo. Entendeu? É interessante, né, Duda? É. Essas histórias assim. Porque vai existir, é feito, a gente estava comentando na semana passada, quando o Bruno estava aqui, que a gente, enquanto filho, a gente vai, né, ter relatos que a gente conviveu e vai ter relatos que a gente não viu, não conviveu e que a gente vai escutar. Né? Então, alguns desses aí de Geraldo eu mesmo não sabia, não. É a história viva, né? Vocês continuam mantendo a história Bruno viva. era do jeito que ficava no carro. Quando eu falei que ele não entrava, é porque era muita demanda. Era corrida, Era muita demanda. Dava tempo de ligar a chave, não. Tu tá entendendo? Era muita demanda dele. Ele não parava, né? Foi isso que eu percebi na outra conversa quando eu Olha, Olha, teve deputados que foi eleito por ele, daquela cidade lá. Foi eleito por ele. Entendeu? Pode citar aqui, sem Foi eleito por ele. Eu não falo porque depois o cara se acovardou também. Com ele. Tá entendendo? São relatos, São faz relatos, parte da Mas história. é. falando de relatos e de histórias, eu vi que você estava dizendo um bocado de número ali. Não, que você não aparecendo em ser Até eu aonde, estudei. e de história, não sei o quê, de Fudei. publicado, do seu rosto na mídia, Rapaz, de tu tá no publicação. Guinness, né? Como assim? De publicações, que vai aparecer em revista, não sei em que Ah, jornal. sim. As quantidades de sabe o Não. Eu estou dizendo para ela, quando Deus age na vida de uma pessoa, né? Porque se você procurar na cidade um relato em 30 anos e você encontrar uma pessoa que tenha 86 matérias de televisão, 92 matérias de É o jornais, Reinaldo Janequim. certo? Com essa brincadeira só, com esse negócio que eu criei. Então isso é uma coisa de Deus, né? E é Você interessante que ele fala isso, ele tem tudo guardado. é tudo guardado. Eu fui na casa dele, tem um bocado de pasta, de foto. É um museu. É um museu. É o museu. Eu disse a Geraldo, arruma uma foto pra mim. Ele disse, espera aí, vou Eu daqui tenho a uma história. arrumo. Eu Ele tenho procura. história, veja, eu tenho histórias feitas Josué, Araújo, eles meninos jogando no colégio, eu resgatei. Caramba! E depois indo É pro Porto. enciclopédia. E pro Porto. Eu não, na verdade, eu não abri, ser sincero, eu ia inaugurar, aí teve um momento que o Porto foi para a segunda divisão. Aí eu Desanimou. Aí desanimei. Aí eu vou ficar com a Ah, história. é bom, é? Aí eu fiz o quê? A história vai ser aqui em casa. Quando as pessoas querem conhecer, eu abro a porta para conhecer. E outra novidade que você vai saber agora, o hino do Clube Atlético do Porto é meu direitos autorais. Sério? Sou do Clube Atlético do Porto, o clube do meu coração, suando a camisa na força da torcida. Esse hino foi feito por Josias Albuquerque, certo? E Geraldo Zé distribuiu Caruaru. os hinos. E a gente gravou esse hino lá no Centenário, um hotel que tem perto da Conceição. Gravando. Tinha um espetinho ali, há uns 20 Ah, tá explicado porque ele foi gravar. Só foi gravar porque teve um espetinho. Aí fui, aí feio. E o desenho do Quando Porto estava também? pronto, aí eu peguei e paguei os direitos dos meninos que participaram para ficar para mim só. Para eu fazer dele o que eu quiser. Agora, os hinos do Brasil, dos clubes, ligam para mim, Pra fazer. para pedir Ai, direitos autorais meus. Tá explicado também o porquê do chapéu de João Gomes aí. O homem. O desenho Como é também topado. foi. Não, mas O tudo, desenho da Lua. mas tudo em pé no chão. Com Né? certeza. E tem outra história, O Neto Salles aqui mandando mensagem pra você. Um abraço também do Neto. Neto Salles aqui. Teve um Seu jogador, Neto figura. um abraço, Neto Salles. Teve um jogador que a história minha é agregada ao Porto demais. Teve um jogador que morreu, né? Faleceu. Era meu genro. Né? A gente foi pescar, Uma figura. faz 4 anos isso. A gente foi pescar e Jogou morreu. no Porto. Jogou no Porto. Jogou no Aqui, Porto. ó. Jogou no Porto. Ele mudou o Porto na primeira divisão, em 2003. Lateral esquerdo dos bons. Dos bons. Então teve esse. Nem tudo é alegria, né? Mas graças a Deus. Faz parte do processo. Minha Né? A filha gente não tá tem. aí, Né? E eu tô com ele no coração e na pele. É desse jeito. Marcado, mas Era um filho pra mim.
É esse o tratamento mesmo. Agora, para tu ter uma ideia, ele nunca entrou dentro d'água para tomar banho, em piscina e nada, nesse tempo. Quando chegava lá, para você ter ideia, eu levava um balde para a gente tomar banho na beira do açude. De cuia. Eu dizia, o ele aí, ele disse que quem toma banho dentro d'água é o peixe. É os peixes. Terminou. Mas o bom aí, Geraldo, é você ter ficado com as lembranças boas. Aquele que conviveu, aquele que Isso tem tudo, tem tudo. Isso é o que Isso que eu estou te falando, daqui a pouco eu vou te mostrar aqui nos bastidores. Mostra. É o making-off. Vou mostrar. E o desenho do Clube Atlético do Porto aí, como é que foi também esse processo aí? Foi o quebra-cabeça de CAB? Sim, poxa, Quem foi que montou? Quem foi que montou? Foi o senhor. De quem é esse Esse é o... direitos autorais? Geraldo do Porto. Geraldo do Porto. Isso, Ei, mas é interessante. Geraldo do Porto, na época não tinha computador, certo? Eu não tinha computador, busquei uma pessoa que se chama Jailson, que ele mora na Coab, então a gente foi rascunhando e deu nisso aqui. Nisso, é? Rapaz. Deu nisso aqui. Ei, é interessante isso, Duda, porque... A minha logo foi criada também por um amigo criou minha logomarca. Geraldo do Porto. É Alex criou minha marca. Aí o pessoal diz, o Porto não tem torcida, o Porto não tem tecido. Aí Geraldo, tem sim, eu não tô lá. Mas É só duas pessoas. Mas foi bom. É Geraldo e Nanazinho. Vê. Mas foi bom você falar nisso aí. Nanazinho é uma figura. Nanazinho era o meu acompanhante. Era o assessor. Era o assessor. Ele segurava a faixa. Ele me levava. Não, é engraçado. Segurava a zabumba. Não, criança. Eu pedi autorização com a mãe dele para viajar, levar ele para os lances finais. Eu era muito convidado para aquela festa da Rede Globo, lance final. Né? Tinha. Caramba! Vai ter tantos relatos, essas coisas. Tem um relato lá do lance final que eu fui convidado. Aí o Léo Medrado perguntou: Geraldo, o que é que o torcedor do Central tem contra você? Eu não estou nesse podcast aqui. Aí eu olhei de lado, vi a televisão. Aí estava o escudo do Central e eu vi a Patativa voando para esse lado. Lado contrário. Voando para esse lado. Aí eu olhei. Vamos sair dessa. Aí eu disse: ô Léo Medrado, eu acho que o Ilustríssimo devia se preocupar junto com a torcida do Central, não comigo. Essa pergunta sua não me condiz. Devia se preocupar com o voo da Patativa, que está voando contra seu próprio nome. Minha amiga, quando foi no outro dia, o presidente do Central, Ronaldo Oliveira, foi lá, mandou pintar e mudou o voo da Patativa. Fui para a história. Meu Deus do céu, não passa! Não acredito em ninguém, fui para a história. Aí vai estar no relato do livro também, isso aí. Ele mudou o voo Mudou o voo da Patativa. Esse ano começou. Aí quando entra o presidente. Mas o Porto tá certo, né? Não, aqui tá certo. Sim. Aí quando entra o presidente agora, tirou de novo. Oxe, botou pro lado. O que era original? Eles dizem que o fato foi. Esse voo da Isso aí foi em 2004. Esse acontecido foi em 2004. Foi. Fizeram uma festa pra mim, certo? Nos 90 anos do Central. Eu tenho imagem, tem foto, tem tudo. No museu. Foi lá na Seaca, onde é o Boi Brasa, não, como é o nome daquela? A churrascaria de Araújo. Aí fizeram a festa lá. É novilha agora, né? Aí fizeram a festa lá. Mas eu tenho registrado, pode ser o que for agora. Mas tá registrado. Onde tiver campo, história do Porto. Aí vê Deus como é bom comigo. Aí teve aquele menino que era do táxi, era do presidente do taxista. É Ronaldo, né, Ronaldo? Não era Ronaldo, não. Ronaldo era o presidente na época, mas eu tive com o Luiz Lacerda. Luiz Lacerda. Dona Miriam Lacerda. Leonardo. Tava tudo em essa festa lá. Aí chega eu em casa, com um monte de presente que me deram. Agora mandaram eu vestir a camisa. Ixi. Não, a camisa não. Mas teve uma vez que você vestiu já a camisa. É tipo o Gabigol, saiu agora na Vesti- do Corinthians. Eu não tenho nada contra, senão aí muda minha integridade e característica.
Aí não, vesti Já pensaste tu dar porque a camisa eu considero pra mim como um manto. Família mesmo. Eu comi isso como um manto, tu tá entendendo? A camisa. Mas sempre camisas que eu Roupa de ganhei. gala, né? Mas sempre camisas que eu ganhei do Central, eu dei de presente a torcedores. Agora deixa eu te perguntar outra coisa agora. Vamos voltar para Painho. Geraldo, qual foi o momento, né, que tu tem aí uma lembrança, algo que marcou, que ficou, né, na verdade, tirando, né, esses relatos igual você já contou aqui pra gente, como surgiu o Geraldo, tudo, algo que ficou marcado na história de Geraldo com Painho? Justamente esses acontecimentos que eu convivi com ele, né, dentro da política, e aquele assunto que veio dos caminhões em cima. Conte. Eu andei, Por isso que eu puxei, conte. andei, cheguei a quase cair no dedo dele. Meu Deus. Porque eu já estava bebendo na época já. E o engraçado do caminhão, rapaz, é que vai enchendo e não tem negócio de credibilidade não, dava uma raiva. Poxa, como assim? Lambreta levava os carros, até Lambreta também. Mas eu pensava que eu ia ter minha credibilidade no meu cantinho. Não existe naquele momento, não existe cantinho não. Aquele ar é vivo. Teve um tempo desse aí que. Sim, aí. Teve um tempo desse aí que eu digo. Quando eu olhei, Dona Rosana, eu digo, poxa. Aí eu olhei o cara na frente, Bruno. Eu digo, não, ali vai ter meu espaço. Aí eu peguei, fiquei fora da primeira vez. Aí lá vai eu na moto. Aí quando foi da outra vez, eu gravei fora. Eu, Rosana, Bruno e mais duas pessoas. Digo, agora tá certo, cachorro. Quando eu olhei o cara querendo, ele fica tudo querendo ficar na frente. Aí você ia tombar. Porque a briga no caminhão é isso, rapaz. É que tudo quer ficar no peitoral. Peitoral é aquele com tua cara, Bruno, né? A primeira dama dele e na frente. Porque ele é o bom da festa, não é isso? Você tá com Uns cabeças. cabeça na festa. Não é cortado na foto, né? Olha, Bruno não falou aqui não, mas existe isso. Ei, e aquela história? Tem outra E começa, história. Bruno, eu vou mais tu, né? Olha. Lambreta, eu vou mais tu. Tem outra história. Aquela que você chegou e contou pra gente ali no off, né? Que chegou, o pai chegou na sua casa. Rapaz. Conte. Eu não sei, mas foi dos anos 90 ainda isso. Conte. Rapaz, aí Lambreta foi que chegou lá em casa, né? Numa época que já estava um fogaréu já, pra campanha. Aí eu peguei, eu digo, rapaz, não tem gente aqui que eu não estou confiando não. Não é do grupinho que me acompanhava, que eu colaborava, porque eu dizia ao povo, eu dizia, olha, você votando em Lambreta é o ideal, porque eu estou mais perto de Lambreta para ajudar você. Isso aí sempre foi esse meu trabalho, então, esse projeto que eu tenho também. Tá entendendo? Porque se está comigo, então Bruno não se preocupa comigo. Entendeu? Eu fico à vontade. Eu sou, mas eu fico mandando demanda para ele. Não penso que é brincadeira. Aí Não. você fez papai. Aí quando eu vejo, aí Bruno atende, continuou o que o pai faz. Aí você vê aquela pessoa no outro dia se equivando, faça o convite, não vai. Isso 90 e quanto, O Geraldo? negócio não vai. Aí nessa época de Lambreta, eu peguei minha amiga, peguei uma mesa lá em casa. Tinha mais de 80 títulos. Meu Deus. Aí lá vem Lambreta. Quando chegou, eu falei, o que é isso aí, Geraldo? Eu disse, ô Lambreta, é um modo que eu achei aqui, que eu não estou aguentando mais não, esse pessoal. Quando eu olho um trai, outro trai, eu não gosto de traição não. Então eu estou assim, pelo amor de Deus, não vai devolver isso ao povo. Você tá doido, A campanha rolando e você leva isso para lá, entregue, chama o povo, entregue. Senta aí, Geraldo, diga. Se o pessoal quiser votar na gente, vota. Não adianta não. Você tem que ter sua palavra. Você não tem sua palavra com essa pessoa. Você não faz sua solicitação, essa pessoa não só atendida. Era desse jeito, exatamente. Parece um diplomata. Que Mas não era sigam, desse jeito. que não sigam
esse ano de Geraldo, viu? Olha, minha amiga, passei uma semana caçando gente para devolver. Porque a lambreta disse, olha, pode dar cadeia, viu? Pra você. Eu tô pegando e tira. Ele de pé, bem assim, meu pai. Deu as costas e olha, partiu. foi-se embora. Aí, na época não tinha telefone, aí eu tinha de ir lá. De casa em casa. Tinha de ir de casa em casa entregando. Bem feito. Até entregava o outro. Duda, chegou na parte ruim, né? Eita, eu não acredito. Rapaz, terminar. Eu não contei 5% do que tinha para contar. Pois é, o que é bom dura pouco, né, Geraldo? É. Mas aí a gente vai fazendo os hashtags lá pra frente. Eita. É isso. Valeu, eu gostei, eu me senti bem à vontade. Então eu acho que eu queria dar um conselho a vocês que fazem podcast, para ter essa ideia, né? Essa ideia maravilhosa de deixar a pessoa à vontade. Assim, teve um rapaz um tempo desse aí que fez um comigo, ele é até sanfoneiro, viu? E É é? o filho de Ronaldo Lima. Ronaldo. O filho dele é sanfoneiro. E é? É, Sabia não? Tá uma nova. é sanfoneiro. Matheus Lima. Matheus. Participou também daquele programa da Globo lá do Cantando Forró. Vem cantar forró. Eu fui pra torcida lá. Boa. Teve uns dois sanfoneiros que me troncharam a cara pra mim, mas eu fui torcer e bateu. E bateu pra danizou toda a torcida. Viu? Boa. Foi- Investiu na torcida. Ele fez a faixa dele. Ele né? tá fazendo os podcasts dele também, então eu quero parabenizar ele e parabenizar você. Porque eu achei deixar à vontade. Eu acho que é isso, né, Geraldo? É a gente bater um papo mesmo. Não é ficar à vontade. Espontâneo. Espontâneo. Ó, será que vamos o negócio, se me der, eu digo que foi pressão, se fizerem. Não. Eu não tenho nada. Se vocês fizerem, olha pra mim. Ui, Aí a vocês- batata tá olha, assando. lambretar. Aí vocês vão dizer, no lambretar não é tudo moleza não. Veja a situação desse trem, cara. Foi falar do lambrete e ele ficou nervoso. Faça assim. Foi bom demais e foi um Aqui honra é também pressão. conhecer o senhor pessoalmente. Oxe, foi um prazer todo demais. meu. Geraldo é da casa. Eu já sabia que ia dar nisso, né? É. E eu quero agradecer a todos e dizer que o livro vem aí, vai ser um sonho meu, realizado, porque feliz daquele que tem histórias para contar, É isso. né? É aquele que você deixa, né? É. Passa e deixa. Exatamente, passa e deixa. Então é isso. Então, não foi tudo fácil, né? Não foi tudo fácil, não. Mas é o percurso, né, Geraldo? É o percurso, É o né? percurso. É. Porque o processo lhe lapida. Exatamente. Orienta. Constrói. Eu tinha outro aconselhador também, Borges Carvalho. Borges, professor Borges. Borges Carvalho, tinha também Nega Véia. Nega Véia. Ninguém chega num canto sozinho, não. É isso. E hoje em dia é muito difícil, certo? Porque tem pessoas para não deixar o negócio ser lapidado e querer derrubar, né? Coisa tão simples essa. Só o que eu quis fazer foi isso aí. Mas que bom, né, Duda? Que bom. Que bom. demais. Temos aqui o Geraldo, né, para contar a história dele, para lambretar com a gente. Né? Foi um papo bacana, um papo leve. Né? Embora ele tenha ficado nervoso ali, né, zagueiro e atacante. Não foi, justamente. Eu senti que tocaram nas minhas pernas. Ou foi falta. O juiz não marcou. O juiz Chama não o VAR. A gente vai olhar no VAR. Eu acho que as pessoas que estavam assistindo entenderam. Teve uma pressão, daí eu fiquei assim, ó. Bom demais, mas foi bom demais. Massa, né, velho? Lambretamos. Lambretamos mais uma vez. Hashtag 02, né? Vamos partir por 3. Mas é Simbora. isso, né? A proposta do Lambretar, Duda, tá dando certo. Tá, o pessoal tá gostando. Tá gostando. Graças a Deus. A gente está, de fato, dialogando, né? A gente sair daquilo que é robótico. Tanto é que a gente sempre conversava, né? Se tem que fazer alguma coisa, tem que ser espontânea. E que Seja natural, né? Porque a vida precisa disso. As pessoas estão tão encharcadas de coisas robóticas que quando surge o natural, o espontâneo, também entra na vida das pessoas e alegra a vida das pessoas, né? Eu acho que é essa a proposta do Lambretar, então vamos seguir E eu junto. peço que todos, né? Sei que eu já faço meu comercial É, o relatório por aí afora sobre as comidas daqui.
né? Que eu tive o prazer de vir durante a semana, Bacaninha, vou experimentando, sem Se receber tiver- pressão. se tiver ruim, pra você você me saber diz. o dia que antes não tá. Pra não ter pressão, eu quero Mas dizer, você não vem nenhum dia, eu não. quero sentir o gosto feito eu senti, né? Do caldinho, Bacana, maravilhoso. Fez o skate É, no é show bom. ali. Como foi o comercial? O comercial dele. É, 4 segundos. 4 Quatro segundos, segundos. minha gente. Então valeu, foi maravilhoso. Pois Nossa, é, obrigado. agora Agradecer. vocês vão dar um grito ali pra câmera, que eu vou dar um zoom assim na cara deles, olha. Vai. Vocês vão gritar, A bora gente, a gente sempre ensaia, né? Então o primeiro é, veja, 1, 2, 3, no 3 a gente diz, bora lambretar, Fechou. beleza? Fechou. Vamos lá. Quando quiser, viu, Duda? Você Oxi. agora que é cameraman, Oh. entrevista, entrevistado, é tudo. Simbora, vai! Geraldo, 1, 2, 3, Vamos lembrar! Aê!